Olá, olá! Olá a todos! Olá! Bom dia, muito bom dia! Bom dia? Bom dia! Primeira coisa importante para passar para vocês é que eu vou falar em Libras. Libras não é apenas uma linguagem, mas é uma língua, a língua brasileira de sinais. E ela já foi reconhecida por lei desde 2002. Nós teremos 2 intérpretes fazendo a minha voz, a Adriana e o Renê, durante a minha palestra. Eles são ouvintes e irão fazer a tradução. Entenderam? Eu não sou ouvinte, para deixar claro. Eu sou surda, então eu não ouço os aplausos. Nós, surdos, somos visuais, então os aplausos em Libras nós fazemos balançando as mãos para cima. Assim, dessa forma. Muito obrigada. Obrigada. Assim eu posso vê-los aplaudindo. Bom, muito obrigada. Agradeço a Deus por todos que vieram, alguns moram longe. Quem é que veio de longe? Pode levantar a mão? Aqueles que vieram de longe, nossa, uau, que Deus abençoe. Quantas pessoas se disponibilizaram para estar aqui hoje, para aprender mais neste seminário importante sobre inclusão. E este é um tempo para aproveitarmos. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero a base, uma das bases para o trabalho com pessoas com deficiência e com pessoas surdas. Nós vamos ler um texto que está em Lucas 5, versículo 17 até 26. Vou abrir a palavra. Lucas 5, 17 a 26. Eu sou baixinho, então acho que eu vou usar o púlpito menor. Bem, no versículo 17 a 26, diz o seguinte. Acho que muitos já conhecem essa história. Certo dia, quando ele ensinava, sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Como vocês viram nesse texto, todos aqueles ficaram admirados porque Jesus havia curado aquele homem que era paralítico. E agora eu vou fazer um resumo em cima desse capítulo, desses versículos que nós lemos, comparando como deve ser o serviço no ministério. Nós lemos esses versículos e eles nos trazem importantes ensinamentos. A primeira lição que nós podemos aprender
ao ler esse texto, é como ser um servo. Como ser servo? O que é ser servo? Aqueles amigos que levaram o paralítico em seus ombros, carregando aquela maca, eles eram servos. Eles estavam ali dispostos a servir plenamente aquele homem, a ajudar aquele amigo. Mesmo diante de uma grande dificuldade de chegar perto de Jesus, eles não esmoreceram. E esses homens que carregaram aquela maca, eles realmente demonstraram o que é ser um servo, com a sua atitude. Então, ser servo de verdade é ter um compromisso com Deus e demonstrar com atitude e serviço aqui na terra aos nossos irmãos. Esses 4 amigos são comparados a nós nos dias de hoje. Quando nós estamos dentro de um ministério, nós tomamos esse lugar de servos. Seja como intérprete de Libras ou em alguma outra função de apoio. Então, é o que nós fazemos, é carregar no sentido de aproximar essas pessoas de Jesus, de trazer elas, através das nossas atitudes, até o Cristo. Quando o intérprete ele está junto de um surdo, no ministério com surdos, por exemplo, assim como em outra área de pessoa com deficiência, dentro de um ministério, você faz o que é necessário para que essa pessoa chegue perto de Jesus, encontre o Mestre. Então, isto é serviço. A segunda grande lição, muito importante que nós conseguimos extrair deste texto, é ser uma pessoa que ama, que demonstra amor. Como nós vimos nessa história, aqueles 4 amigos carregaram com esforço aquele homem. Não sabemos por quanto tempo eles andaram, quantos sacrifícios eles tiveram, o que eles deixaram da vida deles para estar ali e levar este amigo até Jesus. Eles não desprezaram aquele homem paralítico. Eles não consideraram ele inferior ou menos importante ou uma pessoa que não precisava de Jesus. Mas eles amaram aquele amigo. Então, com este exemplo de enfrentar todos os obstáculos, não tendo passagem, subir pelo telhado, encontrar uma forma, alguma estratégia que pudesse fazer com que aquele amigo chegasse próximo de Jesus, é o que nós também precisamos fazer. Amar e realmente se entregar por essas pessoas, no sentido de fazer um esforço, um sacrifício e buscar estratégias em Deus para que essa pessoa encontre Jesus. E como intérprete de Libras, você que tem interesse em trabalhar com surdos, também significa isso, se doar, muitas vezes ajudar essa pessoa na acessibilidade do dia a dia, a ter acesso a informações e ao amor de Jesus por meio da língua de sinais. Então, é demonstrar o amor de Deus através da sua própria vida de serviço e amor. Se não houver atitude de amor, não adianta discurso. Você precisa amar o surdo, você precisa amar aquela pessoa que você está servindo. A terceira grande lição é ser feliz. Eu vejo que havia felicidade naquilo que eles decidiram fazer. E quando aquele amigo paralítico foi curado, os 4 amigos se alegraram junto com ele, porque ele tinha encontrado salvação em Jesus em primeiro lugar e em segundo a cura. E eles se alegraram muitíssimo com essa vitória que o amigo havia alcançado. E nós também precisamos dar apoio nesse sentido de fazer com que essa pessoa que faz parte do nosso público-alvo, daquelas pessoas que nós queremos abençoar, ajudar, seja interpretando aqui, pregando, trazendo acessibilidade em diversos momentos
e espaços, apresentando a palavra de Deus e Jesus, é se alegrar quando ela realmente consegue alcançar o entendimento sobre quem é Jesus, a palavra de Deus, seja uma pessoa com autismo ou uma pessoa com qualquer outro tipo de deficiência. Como é agradável, como é alegre esse dia, esse momento, quando vemos que realmente aquela pessoa vai para casa e ela continua tendo a presença de Deus na vida dela. Não é algo que ela encontra apenas aqui na igreja. Então, lembrando, nós temos que ser servos, amar essas pessoas e nos alegrarmos com ela. Em quarto lugar, a quarta lição é sermos pessoas que potencializam a autonomia dessas pessoas com deficiência e dessas pessoas surdas às quais servimos. É querermos que elas se desenvolvam, não que elas se tornem completamente dependentes de nós, líderes, que ficam sempre acamadas, paralisadas, paralíticas para sempre. Não, é permitir que elas tenham acesso, autonomia de progredir, de conquistar, de serem curadas diante de Jesus, das suas dificuldades na alma, no espírito e ainda no corpo, quando dá vontade de Deus, mas elas serem pessoas com autonomia, com liberdade, que conseguem fazer as suas escolhas e que possam ajudar outros surdos, ainda falando do ministério com surdos, pessoas que consigam abençoar e levar a salvação de Jesus para outros pares surdos e não ficar dependente apenas de nós, da liderança. Então, é ensinar a serem novos discípulos e fazerem mais discípulos e servirem a outros. Deixar que elas se comuniquem, que elas tentem e que elas consigam acessar os espaços de maneira independente, buscando soluções e estratégias orientadas pelo Espírito Santo e por si mesmas. Muitas vezes nós super protegemos com medo, achando que elas não vão conseguir, e isso pode trazer mais carências e dificuldades. Então, a autonomia é muito importante para essa valorização e o desenvolvimento das potencialidades, dentro das limitações, mas existem potencialidades que podem ser desenvolvidas e às vezes não são, porque nós colocamos muitas barreiras e impedimentos e não acreditamos nessa capacidade. Então, dependendo da idade dessa pessoa, às vezes a mãe acha que aquele jovem de 25 anos ainda é uma criança, né? Isso é comum com as mães, principalmente quando essa pessoa tem uma deficiência, mas é importante a mãe confiar aos poucos, mais espaços, mais autonomia, deixar essa pessoa se desenvolver, ter mais capacidade. Por exemplo, ir para uma escola sozinho, voltar de ônibus, aprender qual ônibus pegar, onde ir, voltar um pouco mais tarde, se encontrar com alguns amigos, socializar e ter então uma vida que vai progredindo e ir se desenvolvendo. Comigo aconteceu dessa forma. Encontrar outros surdos, amigos, pares. Então, é muito importante que nós sejamos esses apoiadores da autonomia da pessoa surda. Que ela possa conhecer Jesus e ter as experiências delas, ir a um curso, buscar por conta própria e assim ter a visão aberta e uma comunicação mais ampla também através da língua brasileira de sinais. O surdo, ele é capaz disso. Então, lembrando, ser servo, amar, ser feliz, permitir autonomia e o quinto é ser discípulo. Todos nós conhecemos o que é ser discípulo. O que vem a ser um discípulo? Aqueles 4 amigos que carregaram aquela maca, eles tinham grande fé de que Jesus curaria o seu amigo. E a partir daquela cura, todos viram e creram. E Jesus reconheceu a fé daqueles amigos e falou: vejo que vocês têm grande fé. Por isso você foi salvo. E depois Deus completou lhe trazendo também a cura. Mas Jesus ficou admirado com a fé. Assim também, os surdos, eles, uma vez que conhecem a Jesus e desenvolvem essa fé, eles podem também ser um discípulo de Jesus pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo.
Hoje, nós temos 60% de pessoas que deram testemunho, que se batizaram, pessoas surdas, muitas vezes por influência da família, mas não porque entenderam de verdade o que é ser salvo. Então é muito importante que nós adaptemos também materiais cristãos, evangélicos, para a língua brasileira de sinais, para que o surdo entenda de verdade o que está escrito na palavra, para que mais surdos tenham acesso, até aqueles que não têm uma leitura do português, talvez tão acurada, mas eles consigam, através da sua língua, entender, ter um vocabulário mais próximo e assim se desenvolver, crescer no conhecimento de Cristo e da palavra, para que eles se tornem verdadeiros discípulos. Isso não é fácil, demanda esforço. E nós, como servos, devemos apresentar também essas traduções, esses materiais, buscar de maneira acessível, para que quando eles se batizem, eles tenham um compromisso real com Deus, e isso mude a vida deles e eles passem a ser discípulos a partir de então. Eu estou falando mais da pessoa surda, mas isso serve para todas as áreas, no sentido de realmente adaptar a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo, de acordo com a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes não adianta discursos longos e um vocabulário distante, fora da realidade do contexto, apenas num modo escrito, em português, sem trazer exemplos, imagens. Como nessa história de Lucas, que eu apresentei aqui, muitas vezes trazendo uma imagem, um vídeo, uma forma adaptada, ainda colocando em língua brasileira de sinais, os surdos podem interagir e conhecer melhor, de uma maneira mais simples, ser atingido por aquela verdade. Então, nós temos que buscar essas estratégias para que os surdos se tornem verdadeiros discípulos de Jesus e missionários nessa terra. Hoje nós temos uma pesquisa que indica que 90% dos surdos ainda não são salvos, não congregam em uma igreja, não são batizados. É um número muito grande para ir para o inferno. Nós temos que pensar nisso, na vida dessas pessoas, amém? Eu lembrei de uma história agora, eu vou aproveitar para passar para vocês, com relação a estratégias evangelísticas, de adaptação, algo fazer mais visual para os surdos, né? Então, por exemplo, o surdo, aqui no Ministério de Surdos, aqui na igreja, por exemplo, às vezes a gente tem alguns desafios que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa ter estratégias para alcançar aquele surdo. Por exemplo, o batismo. Às vezes é difícil explicar o conceito do batismo, às vezes, para um surdo. Por exemplo, eu tenho um amigo que é intérprete, e ele já é profissional, ele é intérprete, ele está até fazendo minha voz agora, minha tradução, ele é profissional de verdade, é um profissional sério, e a gente ficou pensando numa estratégia como ensinar o batismo para aquele surdo. Então, o que a gente fez? A gente pegou aquele surdo, pegou um dia de batismo normal, né, e com a igreja funcionando mesmo, um dia de batismo, um evento de batismo mesmo aqui na igreja, e a gente pegou aquele surdo e mostrou visualmente como funciona o batismo, o que é um batismo. E ali, por exemplo, a gente perguntou para ele, o que está acontecendo aí, Lê? E ele falou, eles estão na piscina. Ele falou, não é só isso. Aí, como a gente começou a explicar o conceito do batismo, sobre salvação, a gente explicou tudo detalhadamente. E, especificamente, esse surdo está aprendendo Libras ainda. Então, a gente usou essa estratégia mais visual para ensinar aquele surdo sobre batismo. A gente ficou o dia todo, durante aquele batismo, explicando em Libras sobre o que era o batismo. E, no final, a gente começou a fazer perguntas para ele, ele começou a desenvolver as respostas corretas sobre o que significava batismo. E aí, a gente explicando, você entendeu? O que é o conceito do batismo? Está ali, é uma vida nova e tudo mais. Ele explicou tudo certinho, a gente ficou muito emocionado, a gente chorou muito em viver aquele momento. Porque ele que está interpretando, ele viveu exatamente o que aconteceu, então realmente ficou emocionado. Então, assim, realmente foi muito emocionante de ver aquele surdo entendendo mesmo o conceito do batismo. E depois a gente teve E depois ele foi e se batizou junto com a família dele, foi muito legal. E a gente realmente perguntou para ele, falou, e aí, o que é o batismo? E ele foi
Ó, o batismo, ele foi e explicou tudo em língua de sinais. Ele falou, isso aí, isso que significa o batismo mesmo. E para a gente foi uma grande emoção. E é bem difícil de controlar mesmo. Não é apenas fazer língua brasileira de sinais. Tem momentos que você precisa ter outras estratégias dependendo do surdo. Se ele já tem mais maturidade linguística, como nesse caso desse surdo que não entendia muito a língua de sinais também, tinha pouco conhecimento, nós tivemos que ensinar como uma criança e trazer novas estratégias e mostrar o batismo na prática. A gente não queria que ele fosse batizado sem entender o que ele estava fazendo. Então, nós tivemos essa preocupação, esse cuidado de explicar cada tópico, né, e ver que ele estava compreendendo o significado daquele simbolismo. Nós não pegamos ele pelo braço e batizamos ele à força, sem ele realmente ter entendimento do que fazia. Não, nós trouxemos todas as estratégias que o Espírito Santo nos deu e levamos ele a entender cada parte do processo, o que significava, né, demonstrar esse compromisso com Jesus publicamente, e ele se batizou, né, e diferente de muitos que às vezes batizam sem entender. É importante ter didática, entender o momento, e essa história realmente nos marcou. Foi um momento que a gente precisou reinventar e trazer uma nova estratégia. A última lição, a sexta lição, nós temos que ser servos, amar, ser feliz, gerar discípulos, autonomia e, por último, respeito, respeitar. O respeito ele é muito importante. E o que seria exatamente o respeito? Por exemplo, não sei se vocês conhecem a história, tinha uma casa que tinha uma multidão de pessoas ali para ouvirem Jesus falar, né? E tinham uns fariseus e perguntaram, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E Jesus foi, explicou tudo aquilo que estava acontecendo, falando sobre a cura e tudo mais. Os fariseus ficaram ali questionando Jesus. Quem você acha que você é? E Jesus conhecia o coração daqueles fariseus. E assim, fazendo exatamente uma comparação, né? Os fariseus ali, eles estavam atrapalhando o trabalho de Jesus. Porque Jesus ele estava com um foco exatamente na missão dele. E Jesus não estava preocupado com o que estavam falando dele. Jesus curou aquele paralítico e depois ele foi ali questionado pelos fariseus. E assim, a gente pode até comparar com o que acontece hoje com relação ao ministério de surdos nas igrejas. A gente sofre muitos desafios, com alguns problemas dentro das igrejas, não só aqui, mas assim, na igreja como uma forma geral, né? Às vezes a gente não tem algum apoio de alguma liderança ou de algum pastor, e isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Então, assim, o Ministério Incluir, nós queremos incentivar os surdos, as pessoas com deficiência, a avançarem no conhecimento. A gente quer estimular, a gente quer que eles avancem, e para que os surdos conheçam Jesus de verdade, tenham acesso à salvação e tenham entendimento de quem é Jesus de verdade, na língua deles. Mas, assim, por exemplo, às vezes isso que a gente fez hoje aqui, do intérprete estar do lado da pessoa que está cantando, e às vezes o Ministério de Surdos tem essa dificuldade, e é muito ruim, às vezes, os surdos ficam sempre mais destacados, sempre mais no canto da igreja, e não ficam com acesso ao que está, a movimentação de palco, acesso ao pastor que está falando. Então, por exemplo, os surdos, eles são visuais, então a gente tem acesso à informação através da visão. Então, se a gente está ali bem segregado num espaço na igreja, ele vai ficar ali tendo acesso só ao intérprete, não vai ter acesso à movimentação de palco, ao pastor, e isso assim, é um grande incômodo para os surdos. A gente gostaria muito de estar participando do culto de verdade, vendo o pastor, vendo toda a movimentação de palco, vendo os cantores. Então, por exemplo, o pastor está ali pregando, seria muito bom se o intérprete estivesse exatamente ali do lado dele. Porque eu sei que o intérprete ele não é o pastor é o pastor. O intérprete ele está apenas fazendo ali transportando de uma língua para outra. Então, por exemplo, se um pastor estiver ali aumentando a intensidade, né, pregando de uma forma mais incisiva, o surdo vai ter acesso àquela expressão facial e corporal do pastor e acesso à interpretação também. Então, como seria importante de ter o intérprete de Libras do lado do pastor durante uma pregação, por exemplo, ou então no momento de batismo, também em qualquer momento da igreja, ter a pessoa que está falando em português do lado do intérprete, para o surdo ter acesso visual a tudo que está acontecendo ali de
de verdade, e não ficar fazendo um deslocamento do olhar, olhando para um lado, olhando para o outro, e perdendo informações do palco ou perdendo informações da interpretação. Então, seria muito importante que isso acontecesse em outros lugares, nas igrejas, para que os surdos tivessem acesso à salvação, para que os surdos tivessem acesso a realmente ao que está acontecendo na igreja. Então, o ministério incluir, ele tem esse tipo de estratégia, a gente precisa estar agindo, pensando sobre isso também, e é importante que tenha o apoio da liderança, e apoio pastoral. Isso é fundamental para que o Ministério de Surdos funcione. Então, por exemplo, se não tiver apoio pastoral, apoio de liderança, se tiver barreiras, infelizmente o Ministério de Surdos ele vai ruir, os surdos não vão participar, o ministério vai acabar ruindo e a gente vai perder os surdos para o inferno. E não é isso que a gente quer. Nós não queremos ver os surdos indo para o inferno, a gente não quer ver os surdos perecendo por conta disso. A gente quer uma igreja 100% acessível de verdade, então é muito importante que todas as lideranças pastorais, as lideranças estejam apoiando os surdos, apoiando o ministério de surdos nas igrejas, porque se tiver apoio pastoral, se tiver apoio da liderança, a gente vai avançar com certeza, e muitos surdos serão salvos. Então, assim, eu vejo assim em algumas igrejas, eu já tive algumas experiências com isso, com relação. Vocês sabem que eu sou líder aqui do Ministério de Surdos, aqui também tem o Renê também que está fazendo a voz, e a gente orienta outras igrejas também como deve funcionar o Ministério de Inclusão. Então a gente sempre ajuda as igrejas filhas. Teve uma vez até que a gente perguntou para um pastor específico que a gente estava apoiando. A gente falou, a gente começou a perguntar ele algumas coisas, ele falou, não, já sei tudo, não, já estou fazendo, já sei como é que faz e tudo mais, mas assim, sem informação, realmente não tem como fazer um trabalho de qualidade. Realmente é importante que o pastor precise estar se capacitando também e aprendendo sobre as estratégias de adaptação para que os surdos avancem no ministério de surdos na igreja. A igreja precisa ser adaptada, os pastores precisam aprender sobre adaptação, a estrutura da igreja precisa ser adaptada. Então, isso é fundamental. Isso reflete o respeito aos surdos, reflete respeito ao ministério de surdos na igreja. E tem muitas coisas assim que precisam ser adaptadas. Por exemplo, se o Ministério de Surdos apresentar essas adaptações que precisam ser feitas, é importante que os pastores, os líderes, promovam isso, e assim a gente vai conseguir cada vez mais que os surdos sejam salvos. Esse é o nosso objetivo. Então, por exemplo, aqui hoje na nossa igreja, a gente tem sempre a primeira fileira cheia de surdos, mas a gente acredita que a gente pode ter uma coluna inteira de cadeiras cheia de surdos. A gente acredita que muitos surdos podem frequentar aqui na igreja. A gente acredita que muitos surdos possam se levantar como líderes. Esse é o nosso sonho, a gente acredita nisso. E os líderes pastorais, os líderes e os pastores precisam se levantar junto conosco para a gente consiga alcançar os surdos. A gente quer que toda a coluna aqui de cadeiras sejam de surdos. A gente tem esse sonho, não só apenas uma fileira. A gente imagina que os surdos invadam o céu, que tenham muitos surdos nos céus. Esse é o nosso sonho. Obrigada. Então, só mais uma última coisa importante com relação ao apoio pastoral. Isso é fundamental, gente. E, infelizmente, tem sido o principal problema que o Ministério de Surdos tem sofrido nas igrejas com relação ao apoio pastoral. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar com relação à janela do intérprete, né? A gente vê que as igrejas não estão tendo respeito com relação a isso também. Isso, a janela de transmissão online. A gente sempre vê nas transmissões online o intérprete bem pequenininho, né? Sempre na tela bem pequenininha, a tela grandona e o intérprete sempre pequeno. Então, assim, não tem como o surdo ter acesso a uma pregação. Por exemplo, se o surdo assistir uma pregação pelo celular, ele não vai conseguir ter acesso. Então, é muito importante que o intérprete esteja com um tamanho adequado. Existe uma regra que estabelece isso. E sempre nas igrejas, a gente sempre vê o intérprete de Libras nas transmissões online dos cultos, sempre pequenininho. Parece que os pastores, as lideranças querem que a gente assista o culto com uma lupa. Isso está errado. Existe uma regra estabelecida para isso. Existe uma regra da ABNT estabelecida sobre isso. Tem uma regra já pronta, uma medida correta. As igrejas precisam conhecer essas regras. Tem uma regra da ABNT que fala exatamente sobre isso. Como deve ser o tamanho, como deve ser a iluminação, como deve ser a disposição na tela. E a gente vê muitos pastores com medo, sem coragem de obedecer aquela regra, sem coragem de fazer uma acessibilidade de verdade. E assim, a gente não quer que o intérprete tire a atenção do público, não é isso. A gente quer que os surdos tenham acesso, os surdos são visuais, eles precisam ter acesso à pregação. E se o intérprete estiver pequeno na tela, os surdos não vão entender a pregação, os surdos não vão aceitar Jesus, não vão ter acesso a Jesus, isso precisa mudar. Então, a gente vê que
por exemplo, se um surdo tiver que acessar qualquer pregação hoje que tem intérprete, hoje todas as transmissões têm um intérprete pequeno, os surdos não vão assistir, e os surdos não vão pegar uma lupa para assistir aquele culto, isso está errado. Existe uma regra, essa regra precisa ser obedecida, existe uma regra com relação ao comprimento, à largura, ao tamanho. Então, hoje, se eu tiver que analisar hoje no Brasil, pouquíssimos lugares fazem isso. No governo a gente viu muitos vídeos, né? No governo passado a gente viu muitos vídeos colocando o intérprete certinho, mas nas igrejas a gente vê uma variação de tamanho, fica pequeno, depois fica médio, depois fica muito pequeno, depois fica minúsculo. Então, assim, isso precisa ser mudado. E as pessoas precisam ter empatia com os surdos, porque se for respeitado essa simples regra, a gente vai estar oferecendo acessibilidade de verdade aos surdos. E a gente precisa se atentar com relação a isso. Isso é até um caso de desânimo para o ministério, desânimo para a liderança, para a nossa liderança de surdos nas igrejas. Isso é um desânimo para os intérpretes, para os surdos. Então, a gente precisa de ter esse apoio pastoral e das lideranças também. Isso é fundamental, respeitar esse tipo de coisa. É uma regra simples com relação ao tamanho da janela, com relação ao tamanho da janela na transmissão. E é importante que o pastor pegue junto com isso e tenha coragem, porque, gente, isso é um trabalho missionário. Os surdos é um povo não alcançado, isso é um trabalho missionário. Os pastores precisam ter essa consciência de que o Espírito Santo quer usar as pregações, quer usar as transmissões online para alcançar os surdos. Tem muitos surdos que estão vivendo depressão, angústia, estão presos dentro de casa, tem limitações diversas na sociedade, e que a igreja não seja mais uma limitação. Nós precisamos nos levantar com relação a isso. Por favor, vocês estão aqui hoje, pensem sobre isso, aprendam sobre isso hoje, tenham empatia com a comunidade surda, os surdos precisam ser salvos. E essa estratégia é uma estratégia de evangelismo que a igreja hoje está perdendo. E assim, só para vocês entenderem, os surdos, eles se sentem como estrangeiros no Brasil, né? Porque nós temos uma outra cultura, nós temos uma outra forma de ter acesso ao mundo e às informações. Então, a gente vê limitação em todos os lugares da sociedade, porque as pessoas não sabem Libras, não têm intérprete, mas aqui na igreja é possível a gente fazer uma acessibilidade 100%, é possível a gente fazer com que os surdos conheçam a Jesus, é possível com que os surdos tenham liberdade para servir, para avançar, para aprender sobre Jesus. Esse é o nosso objetivo, fazer com que os surdos avancem. Esse é o nosso principal sonho, nosso principal objetivo. E tem diversas estratégias de evangelismo, e a igreja é responsável por isso. E nós somos missionários. Nós não podemos desprezar os surdos e deixar eles irem para o inferno. Não é esse o nosso objetivo, não é isso que nós queremos. Nós queremos que os surdos sejam resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Esse é o nosso objetivo. E nós acreditamos que a igreja pode influenciar a sociedade, porque hoje o que tem acontecido é o inverso. A sociedade tem influenciado os surdos, o mundo tem influenciado os surdos. E assim, a igreja hoje tem sido um grande desafio atrair os surdos para a igreja. E quando a gente consegue alcançar os surdos, às vezes a gente encontra algumas barreiras na igreja hoje. Então, por exemplo, aqui hoje na palestra, por exemplo, está tendo esse evento e, ao mesmo tempo, está tendo um evento lá na Associação de Surdos. Os surdos poderiam estar aqui participando hoje. A gente não pode desprezar os surdos, a gente não pode desprezar a comunidade surda e tudo que... Então, estejam orando por isso, estejam se levantando com isso em oração. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. E é isso, gente. Finalizando. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje presenciando essa palestra. Tá, eu tenho até um aviso importante. À tarde, vocês sabem que teremos diversos workshops, diversas palestras maravilhosas. Eu também vou estar palestrando hoje, um workshop. A gente vai estar fazendo uma parte mais prática, tá? E como abrir o Ministério de Surdos, tá? Então, se vocês quiserem estar junto comigo, vocês estão muito bem-vindos, ok? É isso, aproveita. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.